Meus caros observadores da psique humana, permitam-me conduzi-los através de uma jornada pela compreensão mais profunda de um fenômeno que tem intrigado tanto os estudiosos da mente quanto aqueles que trilham caminhos espirituais. Vocês já se questionaram por que algumas das pessoas mais evoluídas espiritualmente, aquelas que irradiam paz interior e sabedoria, frequentemente escolhem permanecer solteiras? Esta não é uma coincidência nem uma falha em seus processos de desenvolvimento pessoal, mas sim o resultado natural de uma compreensão profunda sobre a natureza do amor, da completude e da realização humana que transcende as convenções sociais. Através de décadas estudando o inconsciente humano, deparei-me com um padrão fascinante que permeia a psique daqueles que alcançaram níveis elevados de desenvolvimento espiritual. Estes indivíduos não rejeitam o amor ou os relacionamentos por medo, trauma ou inadequação social, como muitos poderiam supor superficialmente. Pelo contrário, sua escolha pela solidão amorosa emerge de uma compreensão profunda sobre a natureza da dependência emocional, da projeção psíquica e dos mecanismos inconscientes que governam a maioria dos relacionamentos humanos. É como se houvessem desenvolvido uma percepção aguçada sobre as dinâmicas neuróticas que permeiam as uniões convencionais, escolhendo conscientemente não participar destes jogos psicológicos que mantêm as pessoas presas em ciclos de dependência e incompletude. Esta revelação pode parecer perturbadora para aqueles que foram condicionados a acreditar que a realização humana só é possível através da união com outro ser. Contudo, quando examinamos os mecanismos inconscientes que impulsionam a busca desesperada por relacionamentos, descobrimos que a maioria das pessoas procura no outro aquilo que não consegue encontrar em si mesma. Estão, na verdade, tentando preencher vazios internos através de mecanismos de projeção que inevitavelmente levam à frustração e ao conflito. As pessoas espiritualmente maduras compreenderam esta dinâmica e escolheram um caminho diferente. Deixem-me fazer uma pausa aqui para conectar-me mais profundamente com cada um de vocês que me escuta. Quantos de vocês já sentiram aquela sensação de incompletude que parece gritar silenciosamente por preenchimento através de outro ser? Quantos experimentaram a frustração de buscar na espiritualidade uma resposta para esta solidão existencial, apenas para descobrir que mesmo as práticas mais elevadas não conseguem eliminar completamente este anseio por conexão? Se estas palavras ecoam em suas experiências, peço que deixem um comentário compartilhando como esta solidão se manifesta em sua jornada espiritual. Algo simples como: menos sinto esta solidão mesmo praticando meditação há anos, ou busco completude, mas sempre sinto que falta algo. Ao compartilhar sua experiência, vocês não apenas me ajudam a compreender melhor as nuances desta condição humana, mas também criam uma ponte de conexão com outros que passam pelo mesmo processo. Além disso, quando vocês se expressam autenticamente nos comentários, ativam um processo terapêutico natural, onde o simples ato de nomear e compartilhar suas experiências internas já inicia um movimento de integração psíquica. Comentar torna-se, assim, tanto um ato de autoconhecimento, quanto de contribuição para uma comunidade de pessoas sinceramente interessadas em compreender os mistérios da psique humana. Retornando à nossa exploração, é fundamental compreender que a escolha consciente pela solidão amorosa não representa uma fuga ou uma forma de evitação, mas sim o resultado de um processo profundo de individuação. Carl Gustav Jung, meu antigo discípulo que posteriormente desenvolveu suas próprias teorias, chamaria este processo de individuação, mas eu prefiro entendê-lo como uma forma elevada de sublimação, onde as energias libidinais que normalmente seriam direcionadas para objetos externos são canalizadas para o desenvolvimento do próprio self. Quando um indivíduo alcança suficiente maturidade psíquica e espiritual, ele compreende que a busca por completude através de outro ser é, fundamentalmente, uma ilusão baseada em mecanismos de projeção que mantêm o ego em um estado de dependência infantil. Esta compreensão não emerge de um dia para o outro, mas é o resultado de um processo longo e muitas vezes doloroso de autoexame e integração psíquica. A pessoa espiritualmente madura passou por experiências suficientes para reconhecer os padrões repetitivos que governam a maioria dos relacionamentos humanos. Ela observou como as pessoas se relacionam através de máscaras, representando papéis sociais em vez de se conectar autenticamente.
Percebeu como os relacionamentos frequentemente se tornam arenas onde traumas não resolvidos são projetados e reencenados, criando dinâmicas tóxicas que impedem o crescimento real de ambas as partes envolvidas. Mais importante ainda, estas pessoas desenvolveram uma capacidade extraordinária de encontrar completude dentro de si mesmas. Não estou falando aqui de uma completude narcísica ou de uma ilusão de autossuficiência, mas sim de uma integração genuína dos aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Elas aprenderam a dialogar com suas próprias sombras, a abraçar suas contradições internas e a encontrar paz na complexidade de sua natureza humana. Este processo de autointegração cria uma forma de plenitude interna que não depende de validação externa ou de complementaridade através de relacionamentos. Do ponto de vista psicanalítico, podemos compreender esta dinâmica examinando os mecanismos de transferência e contra-transferência que operam em todos os relacionamentos humanos. Na maioria das uniões amorosas, as pessoas transferem para seus parceiros aspectos não integrados de suas próprias psiques, criando expectativas irreais e dinâmicas codependentes. O parceiro torna-se um repositório de projeções parentais, de desejos não realizados e de aspectos rejeitados do self. Esta dinâmica cria relacionamentos baseados mais em necessidades neuróticas do que em amor genuíno. As pessoas espiritualmente maduras reconheceram estes padrões em suas próprias experiências relacionais e escolheram não mais participar deles. Elas compreenderam que o amor verdadeiro só é possível quando dois seres completos se encontram sem a necessidade de preencher vazios mútuos, sem projetar no outro aquilo que não conseguem aceitar em si mesmos. Paradoxalmente, ao escolherem a solidão, elas se tornaram mais capazes de amar verdadeiramente, pois seu amor não está contaminado por necessidades neuróticas ou mecanismos de dependência. Esta escolha pela solidão também reflete uma compreensão profunda sobre a natureza da liberdade espiritual. A maioria dos relacionamentos, por mais amorosos que sejam, inevitavelmente criam compromissos e limitações que podem restringir o desenvolvimento espiritual individual. Não porque o amor seja incompatível com a espiritualidade, mas porque a estrutura social e psicológica da maioria dos relacionamentos está baseada em contratos inconscientes de mutualidade que podem inibir o crescimento individual radical. Quando examinamos os grandes mestres espirituais ao longo da história, notamos que muitos escolheram o caminho da solidão não por incapacidade de amar, mas por compreender que seu desenvolvimento espiritual exigia uma liberdade total de compromissos que pudessem desviar sua atenção do trabalho interior. Esta não é uma regra absoluta, mas uma observação sobre como certos temperamentos e certas missões espirituais podem ser incompatíveis com as demandas de um relacionamento convencional. É importante distinguir entre a solidão escolhida conscientemente e o isolamento que resulta de traumas não resolvidos ou medos relacionais. A pessoa espiritualmente madura que escolhe permanecer solteira não está fugindo dos relacionamentos por medo da intimidade ou por feridas emocionais não curadas. Pelo contrário, ela desenvolveu tal capacidade de intimidade consigo mesma que não sente a compulsão de buscar no outro aquilo que já encontrou internamente. Sua escolha é baseada em discernimento, não em evitação. Esta distinção é crucial porque vivemos em uma sociedade que patologiza a solidão e assume que todo indivíduo solteiro deve estar sofrendo de alguma disfunção emocional. A psicanálise, quando aplicada superficialmente, pode contribuir para este preconceito ao interpretar a escolha pela solidão sempre como sintoma de algum complexo não resolvido. Contudo, uma análise mais profunda revela que a capacidade de escolher conscientemente a solidão pode, na verdade, ser sinal de uma maturidade psíquica superior. Do ponto de vista do desenvolvimento da libido, podemos compreender esta dinâmica examinando como a energia sexual e amorosa pode ser sublimada em formas superiores de realização. Não estou sugerindo que estas pessoas sejam assexuadas ou emocionalmente frias, mas sim que elas encontraram maneiras de canalizar suas energias libidinais para propósitos que transcendem a gratificação através de relacionamentos convencionais. Sua sexualidade pode ser expressa através de criatividade, de conexão espiritual, de serviço aos outros ou de formas mais sutis de intercâmbio energético que não dependem de vínculos amorosos exclusivos.
Esta sublimação não representa uma repressão neurótica da libido, mas sim uma elevação consciente da energia sexual para níveis mais refinados de expressão. É um processo que requer grande maturidade psíquica e espiritual, pois exige a capacidade de sentir plenamente os impulsos sem ser escravizado por eles, de reconhecer os desejos sem ser compulsivamente direcionado por eles. Outro aspecto fundamental desta dinâmica é a compreensão sobre a natureza ilusória do romantismo convencional. As pessoas espiritualmente maduras perceberam como a cultura romântica moderna está saturada de fantasias que mais impedem do que promovem conexões autênticas. Elas reconheceram que a maioria do que chamamos de amor romântico é, na verdade, uma mistura de projeção, necessidade emocional e condicionamento social que cria expectativas irreais sobre o que um relacionamento pode ou deve proporcionar. Esta desilusão com o romantismo convencional não as tornou cínicas ou amargas, mas sim mais realistas sobre as possibilidades e limitações das conexões humanas. Elas podem apreciar a beleza dos relacionamentos sem idealizar ou ter expectativas irreais sobre eles. Quando se relacionam, fazem-no de forma mais livre e autêntica, sem os dramas e as neuroses que caracterizam a maioria das uniões baseadas em necessidades inconscientes. A escolha pela solidão também reflete uma compreensão sobre a importância da autonomia no desenvolvimento espiritual. Muitos caminhos espirituais exigem um grau de independência e autodeterminação que pode ser difícil de manter dentro da estrutura de um relacionamento comprometido. Não porque o parceiro seja necessariamente um obstáculo, mas porque as responsabilidades, compromissos e dinâmicas emocionais inerentes aos relacionamentos podem desviar energia e atenção do trabalho interior profundo que certos tipos de desenvolvimento espiritual demandam. Esta compreensão é particularmente relevante para aqueles que se dedicam a práticas contemplativas intensivas, trabalhos de autoexploração profunda ou missões espirituais que exigem disponibilidade total. A solidão torna-se, nestes casos, não um sacrifício, mas uma escolha estratégica que permite o máximo aproveitamento das oportunidades de crescimento espiritual. É importante compreender que esta jornada não é isenta de desafios ou momentos de questionamento. Mesmo as pessoas mais espiritualmente maduras podem passar por períodos onde sentem a tensão entre sua escolha consciente pela solidão e os impulsos naturais de conexão que existem em todo ser humano. A diferença é que elas aprenderam a navegar estes momentos com consciência e discernimento, em vez de reagir compulsivamente a estes impulsos. Elas desenvolveram a capacidade de observar seus próprios desejos e necessidades com a mesma curiosidade científica que aplicariam ao estudo de qualquer outro fenômeno psicológico. Durante minha experiência clínica, observei que muitas pessoas que eventualmente escolhem a solidão consciente passaram por um período que poderíamos chamar de desilusão terapêutica com os relacionamentos. Não uma desilusão amarga ou ressentida, mas uma forma de despertar para a realidade de como funcionam realmente as dinâmicas relacionais humanas. Elas começaram a perceber padrões repetitivos em seus próprios relacionamentos e nos relacionamentos ao seu redor, reconhecendo como estas dinâmicas frequentemente perpetuam ciclos de dependência emocional que impedem o crescimento individual genuíno. É fascinante observar como estas pessoas desenvolveram uma forma de relacionar-se com o mundo que transcende a necessidade de vínculos exclusivos ou possessivos. Elas podem formar conexões profundas e significativas com muitas pessoas, sem sentir a necessidade de formalizar ou institucionalizar estas conexões através de relacionamentos românticos. Sua capacidade de amar tornou-se mais universal e menos possessiva, menos dependente de reciprocidade e mais expressa como uma qualidade natural de seu ser. Esta forma expandida de amar permite-lhes contribuir para o bem-estar de muitas pessoas, sem as limitações e complicações que frequentemente acompanham os relacionamentos exclusivos. Elas podem servir como conselheiras, mentoras, amigas ou simplesmente como presenças amorosas na vida de muitos, sem as expectativas e demandas que normalmente acompanham os vínculos românticos. Do ponto de vista psicanalítico,
Podemos entender esta dinâmica como uma resolução superior do complexo de Édipo, onde o indivíduo transcendeu a necessidade de buscar substitutos parentais através de relacionamentos românticos. Estas pessoas integraram suficientemente suas experiências infantis e resolveram suas questões relacionais primárias a ponto de não mais projetar dinâmicas familiares em seus relacionamentos adultos. Esta integração permite-lhes relacionar-se com outros de forma mais madura e equilibrada, sem as distorções que resultam de transferências não resolvidas. Elas podem ver o outro como realmente é, em vez de através das lentes de suas próprias necessidades inconscientes ou traumas não curados. Esta clareza perceptual torna as companhias extraordinariamente agradáveis e conselheiras valiosas, mas também pode torná-las menos inclinadas a formar vínculos que exijam a suspensão desta clareza em favor de ilusões românticas. Outro aspecto importante desta escolha é como ela reflete uma compreensão sobre a natureza temporária e impermanente de todas as formas de relacionamento. As pessoas espiritualmente maduras integraram profundamente a realidade da impermanência e não tentam criar segurança através de vínculos que prometem durar para sempre. Elas compreenderam que tentar garantir permanência através de relacionamentos é uma forma de negação da natureza fundamental da existência. Esta aceitação da impermanência não as torna insensíveis ou desapegadas de forma fria, mas sim mais capazes de apreciar plenamente cada momento de conexão, sem a ansiedade que vem de tentar fazê-lo durar para sempre. Elas podem amar profundamente sem a desesperança que caracteriza aqueles que buscam no amor uma forma de transcender a mortalidade e a solidão existencial. Quando examinamos os mecanismos de defesa que estas pessoas desenvolveram, descobrimos que elas transcenderam muitas das defesas neuróticas que a maioria utiliza nos relacionamentos. Elas não precisam de projeção, negação, racionalização ou outras distorções da realidade para manter seus relacionamentos funcionando, porque escolheram não se envolver em relacionamentos que exigem tais mecanismos para sobreviver. Esta honestidade psicológica cria uma qualidade de presença e autenticidade que pode ser tanto atrativa quanto intimidante para aqueles que ainda operam através de mecanismos defensivos. Muitas pessoas sentem-se simultaneamente atraídas e ameaçadas por esta autenticidade, o que pode contribuir para a escolha destas pessoas espiritualmente maduras de manter distância dos relacionamentos românticos convencionais. É importante reconhecer que esta escolha não é necessariamente permanente ou absoluta. Algumas pessoas podem passar por períodos de solidão consciente, como parte de seu desenvolvimento espiritual, para depois escolher relacionar-se de forma diferente quando alcançam nova compreensão sobre si mesmas e sobre as possibilidades relacionais. O importante é que sua escolha seja consciente e baseada em autoconhecimento, não em compulsão ou evitação. A flexibilidade para adaptar suas escolhas relacionais conforme seu desenvolvimento interior evolui é, na verdade, mais um sinal de maturidade espiritual. Estas pessoas não se tornam rígidas em suas preferências, mas mantêm abertura para novas possibilidades conforme sua compreensão se expande e suas necessidades se transformam. Devemos também reconhecer que a sociedade moderna apresenta desafios únicos para aqueles que escolhem este caminho. Vivemos em uma cultura que não apenas valoriza os relacionamentos românticos como ideal supremo de realização, mas também estrutura muitos aspectos da vida social, financeira e até espiritual em torno da unidade do casal. As pessoas que escolhem permanecer solteiras frequentemente enfrentam pressões sociais sutis e não tão sutis que questionam sua escolha, sugerindo que deve haver algo meio errado com elas. Esta pressão social pode ser particularmente intensa para mulheres espiritualmente maduras, que enfrentam expectativas culturais profundamente enraizadas sobre maternidade, cuidado e realização através de relacionamentos. A psicanálise nos revela como estas expectativas não são meramente sociais, mas estão entrelaçadas com complexos inconscientes coletivos que associam o valor feminino à capacidade de atrair e manter relacionamentos. Transcender estas expectativas requer um grau extraordinário de coragem psicológica e clareza sobre os próprios valores. Do ponto de vista da saúde mental, é crucial reconhecer que a solidão escolhida conscientemente
pode ser profundamente nutritiva e curativa. Em uma sociedade que constantemente estimula a busca por relacionamentos como solução para todos os problemas existenciais, escolher conscientemente a solidão pode ser um ato radical de autocuidado e autoconhecimento. Esta solidão permite o desenvolvimento de uma relação íntima e honesta consigo mesmo que forma a base para todas as outras formas de relacionamento saudável. Quando alguém aprende a ser companhia satisfatória para si mesmo, desenvolve uma qualidade de presença que enriquece todas suas interações sociais, mesmo que estas não incluam relacionamentos românticos exclusivos. A capacidade de desfrutar da própria companhia, de encontrar paz e satisfação na solidão, de usar o tempo sozinho para crescimento e contemplação, são habilidades psicológicas valiosas que muitas pessoas nunca desenvolvem, porque estão constantemente buscando distração através de relacionamentos ou atividades sociais. É essencial também abordar como estas pessoas lidam com as necessidades humanas fundamentais de intimidade e conexão de maneiras alternativas. Elas frequentemente desenvolvem redes de amizades profundas e significativas que oferecem suporte emocional, intimidade intelectual e companheirismo sem as complicações dos vínculos românticos exclusivos. Estas amizades podem ser extraordinariamente satisfatórias, porque são baseadas em escolha mútua e afinidade genuína, livre das expectativas e projeções que frequentemente complicam os relacionamentos românticos. Um aspecto particularmente fascinante é como estas pessoas conseguem manter vínculos emocionais profundos sem a necessidade de exclusividade ou possessividade que caracteriza os relacionamentos românticos tradicionais. Elas desenvolveram uma capacidade de amar que é simultaneamente intensa e desapegada, profunda e livre. Esta forma de amor transcende as categorias convencionais porque não está baseada em necessidade ou carência, mas em abundância e completude interna. Observo também como estas pessoas frequentemente se tornam centros de estabilidade e sabedoria em seus círculos sociais. Livre das turbulências emocionais que caracterizam muitos relacionamentos românticos, elas podem oferecer perspectiva clara e apoio consistente para amigos e familiares que passam por dificuldades relacionais. Sua estabilidade emocional e clareza mental tornam-nas confidentes valiosas e conselheiras naturais. Além disso, muitas pessoas espiritualmente maduras que escolhem a solidão encontram formas criativas e significativas de expressar sua natureza nutritiva e cuidadora. Podem dedicar-se ao mentoreamento de pessoas mais jovens, ao cuidado de animais, ao desenvolvimento de projetos artísticos ou criativos, ou ao serviço em causas que consideram importantes. Estas atividades proporcionam sentido e propósito que transcendem a satisfação pessoal que muitos buscam através de relacionamentos românticos. Do ponto de vista do desenvolvimento da personalidade, estas pessoas frequentemente apresentam um nível de integração psíquica que é notável. Elas reconciliaram aspectos aparentemente contraditórios de sua natureza, integrando elementos masculinos e femininos, racionais e intuitivos, independentes e relacionais de forma harmoniosa. Esta integração cria uma personalidade multifacetada que não precisa de um parceiro para sentir-se completa ou equilibrada. Concluindo esta exploração da psique de pessoas espiritualmente maduras que escolhem permanecer solteiras, podemos compreender que sua escolha representa não uma falha ou limitação, mas sim uma forma elevada de sabedoria sobre a natureza do amor, da completude e da realização humana. Elas transcenderam a necessidade neurótica de buscar no outro aquilo que pode ser encontrado apenas dentro de si mesmas. Estas pessoas nos ensinam que a verdadeira maturidade espiritual inclui a capacidade de escolher conscientemente como expressar nossa natureza amorosa, sem ser limitadas pelas convenções sociais ou pelas compulsões inconscientes que governam a maioria dos relacionamentos humanos. Sua solidão é uma forma de liberdade que permite a expressão mais autêntica de quem realmente são. Para aqueles de vocês que chegaram até aqui nesta jornada de compreensão comigo, reconheço que as ideias que compartilhei podem desafiar muitas crenças convencionais sobre relacionamentos e realização pessoal. Este é o tipo de território psicológico que raramente é explorado com honestidade e profundidade, mas que é essencial para qualquer pessoa interessada em compreender verdadeiramente a natureza da psique humana
e os caminhos para a maturidade espiritual. Se estas reflexões tocaram algo em vocês, se reconheceram aspectos de si mesmos nestas descrições, ou se simplesmente sentem que este canal oferece uma perspectiva valiosa sobre os mistérios da mente humana, convido-os a se juntar à nossa comunidade, inscrevendo-se e deixando um like neste conteúdo. Não estou aqui apenas para oferecer entretenimento, mas para criar um espaço onde podemos explorar juntos as profundezas da experiência humana com coragem e honestidade. Cada pessoa que se inscreve torna possível que eu continue investigando e compartilhando insights sobre os aspectos mais sutis e complexos do desenvolvimento psicológico e espiritual. Sabem, a jornada do autoconhecimento pode ser solitária, mas não precisa ser isolada. Ao formar esta comunidade de exploradores sinceros da psique, criamos um campo de apoio mútuo que honra tanto nossa necessidade de autonomia quanto nossa natureza inerentemente social. Juntos, podemos continuar desvendando os mistérios que nos tornam verdadeiramente humanos, sempre lembrando que o maior relacionamento que podemos desenvolver é aquele que temos conosco mesmos.